Meus queridos amigos, salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar e indicar algumas obras de um autor que para mim é essencial, foi muito importante para a minha vida e que todos deveriam conhecer. Eu me refiro a Chesterton. Hoje eu gostaria de mostrar alguns livros e comentar alguns livros e indicar uma ordem talvez possível para quem gostaria de conhecer o pensamento e a obra do Chesterton. Bom, eu tenho alguns livros aqui do Chesterton, parecem muitos, mas não é nem um terço do que Chesterton escreveu, não é nem metade, né? Está muito longe de ser tudo o que Chesterton já escreveu. Chesterton foi um autor ali da Inglaterra do século XX que escreveu muitos livros mesmo. Para quem não sabe, Chesterton nem sempre foi católico. Ele era anglicano, foi um anglicano que se converteu ao catolicismo a partir de suas buscas interiores e também porque viu que a igreja anglicana estava começando, vamos dizer assim, a abrir as pernas para o modernismo, para essas grandes deturpações do mundo moderno. Por exemplo, a igreja da Inglaterra começou a adotar uma postura antinatalista. E Chesterton viu que somente a igreja católica era aquela que conseguia preservar o fundamento mesmo da moralidade, o fundamento mesmo da essência do mundo. Enfim, ele conseguiu também trazer muitos grandes outros nomes para a fé e quase ao catolicismo. Temos grandes nomes que foram influenciados por Chesterton, como por exemplo C.S. Lewis e tantos outros. Mas enfim, vamos falar das obras do nosso grande amigo, nosso grande homem chamado Chesterton. Bom, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o pensamento de Chesterton e entender o que ele escreve, porque de fato ele tem uma linguagem em alguns de seus livros densa, carregada de conceitos filosóficos, mas esses conceitos filosóficos estão como que imbuídos na sua obra, estão como que escondidos ali. E isso às vezes deixa de fato a obra um tanto quanto complexa, um tanto quanto difícil de ser compreendida. Porém, eu acho e faço esse apelo que todos devem compreender e fazer um esforço para entender o pensamento de Chesterton. Um dos grandes problemas, tá? Um dos grandes problemas é que as pessoas elas não sabem por onde começar e às vezes começam de forma errada. Por exemplo, talvez muito pela capa do livro, muitas pessoas começam pela beleza da capa, né? Muitas pessoas querem começar a ler Chesterton por esta obra aqui, O Homem Eterno. De fato, talvez seja uma das capas mais bonitas do Chesterton que eu tenho aqui. Olha só como ela é linda, publicada pela editora Eclésia. É uma das obras mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante, em brochura, né? E eu comecei por ela, mas quase que eu abandono a sua leitura, porque eu li ali uns 3 anos atrás, nunca tinha ouvido falar de Chesterton, nunca tinha lido nada de Chesterton, e eu comecei a querer compreender o pensamento de Chesterton pelo Homem Eterno. Quase que eu me dou mal de fato, quase que eu desisto de ler essa obra, porque de fato ela é muito densa. Ela é muito carregada de conceitos históricos, às vezes distantes de nós, tá? E filosóficos e tudo mais. Na verdade, Chesterton aqui faz uma defesa, uma resposta a um outro livro escrito por seu amigo, o Wells, acho que é assim que fala o nome dele. Mas enfim, é um livro muito pesado, eu não recomendo de fato que comecem a ler por esta obra. Também não recomendo que comecem a ler Chesterton por ortodoxia. Eu tenho 2 edições aqui da ortodoxia, que eu li pela primeira vez, da Mundo Cristão, Ortodoxia, que é essa edição, um pouco menorzinha. E também tem essa edição da Eclésia, que eu acho muitíssimo mais bonita, que é essa aqui. Traduzida por Ives Granda e com notas e comentários e apresentação da obra pelo grande Ives Granda. Bom, pois bem. Então por onde eu recomendo que vocês comecem a ler a obra do Chesterton? Uma coisa que deve ser dita antes de indicar qualquer tipo de livro é que Chesterton foi um autor tanto de livros de literatura, por assim dizer, quanto por livros de não ficção, livros sobre política, livros sobre filosofia, enfim. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você começa a ler o pensamento de Chesterton, entender Chesterton pelos livros de literatura, e se você assim quiser, eu recomendo que leia Os Contos do Padre Brown. Eu tenho 2 aqui, 2 edições. A Inocência do Padre Brown e A Sabedoria do Padre Brown. Se você quiser compreender a literatura e começar a ler Chesterton pelas obras literárias, eu recomendo que leiam Os Contos do Padre Brown. São livros belíssimos,
são histórias de detetive, né? São livros assim que carregam um catolicismo ali imbuído muito forte, muito bonito, tá? Então eu recomendo que se leiam, se quiser começar por livros de literatura, leiam estas duas obras do Padre Brown. Talvez a Sociedade Chesterton Brasil está publicando outras, então leiam as obras do Padre Brown, se quiser começar pela literatura. Depois recomendo que se leiam essa belíssima obra que talvez foi a mais impactante para mim, que é O Homem que Era Quinta-feira. Não vou falar dessa obra aqui não, que eu quero fazer um vídeo específico sobre ela, tá? Mas é um livro belíssimo, muito bom mesmo. E depois você pode ler o Napoleão de Notting Hill, publicado também pela Eclésia. Muito legal esse livro, muito engraçado. Eu gostei muito quando eu li e quero inclusive relê-lo, essa obra aqui. Mas enfim, bom, isso são livros de literatura de Chesterton, livros assim que ele conta histórias de detetives, enfim. Agora, se você quiser compreender o pensamento de Chesterton a partir de seus escritos, existem duas opções. Ou você lê esse livro publicado pela Sociedade Chesterton Brasil, O Essencial de Chesterton. É um livro interessante, tá? É interessante que o Chesterton por ele mesmo. São vários artigos que buscam pegar cada passo, cada pensamento do Chesterton, escrito por ele mesmo, o distributismo, a filosofia do senso comum, enfim. Você pode ler essa obra, O Essencial de Chesterton. Se você quiser ler um livro mesmo, não artigos, mas livro mesmo, eu recomendo que se comece por duas obras. Primeiro, Tremendas Trivialidades, belíssimo livro, de fácil entendimento, vale a pena começar por ele. E depois, O que Há de Errado com o Mundo, tá? Leiam, é um livro belíssimo. Talvez o autor pode até estranhar o que Chesterton diz aqui, e como diz o prefaciador desse livro, é porque estranhamos porque o mundo continua errado desde que Chesterton escreveu e piorou. O sintoma piorou, nós estamos em câncer terminal já. Mas, então depois você pode sim começar a ler esta obra aqui, Santo Tomás de Aquino. Tem vídeo no canal já sobre esse livro, Santo Tomás de Aquino do Chesterton. Vale muito a pena ler essa biografia, falei largamente sobre ela no outro vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição. Bom, depois que você leu essas duas obras, recomendo que se leia Hereges do Chesterton. Hereges foi o primeiro livro antes da ortodoxia. Na verdade, Chesterton escreveu esse livro criticando os pensadores e literatos de sua época, e um autor, um desses homens criticados por Chesterton, escreve um livro provocante, provocando o Chesterton, dizendo assim: olha, Chesterton criticou todo mundo aqui nessa obra, em Hereges. Agora eu quero ver se ele tem uma filosofia própria. Só vou falar de Chesterton quando ele me vier, só vou levar Chesterton a sério quando ele me vier com sua própria filosofia. Porque criticar é fácil, agora construir algo é mais difícil. E Chesterton diz, olha, na introdução ao seu livro Ortodoxia, ele diz, olha, eu só estava esperando alguma provocação para escrever outro livro, outra obra. E ele escreveu a belíssima, sua obra maior, que foi Ortodoxia. Depois que você lê Ortodoxia e você já estiver familiarizado ao pensamento de Chesterton, você leia O Homem Eterno, que é um livro mais denso, mas é muito importante e muito belo, tá? Chesterton vai falar sobre a história da humanidade, a história do homem, desde, sei lá, das idades das cavernas até Jesus Cristo, o homem por excelência. Bom, depois, se você quiser ler outras obras, eu indico essa aqui, belíssima obra da Resistência, publicada pela Resistência Cultural, que vai falar sobre os contos de fadas, uma obra muito bonita mesmo. Tem esse aqui também, Considerando Todas as Coisas, que ele vai falar, são vários artigos também do Chesterton, que ele vai abordar vários temas, por exemplo, o cientificismo, a mulher, as controvérsias da sua época, enfim. Vai falar sobre várias coisas da sua época, o espiritismo, o humanitarismo, vai falar sobre o vinho, sobre a bebida, sobre a temperança, enfim. São artigos do Chesterton aqui, reunidos, que vale muito a pena se ler para ter também um esboço geral, talvez, do pensamento do Chesterton. Por fim, eu tenho essa obra aqui, que eu ainda não li, mas imagine Chesterton, ele defendeu muito o senso comum, ele defendeu muito a espiritualidade, o mundo ocidental, e nessa obra aqui, A Coisa, Porque Sou Católico, ele defende especificamente a Santa Igreja Católica. Chesterton, ele é maravilhoso defendendo outras coisas, defendendo o homem comum. Imagine Chesterton defendendo a Igreja do homem comum, que é a Santa Igreja Católica, o baluarte, o oásis no meio do deserto, a barca de São Pedro, por assim dizer. Enfim, pessoal, então eu espero que tenham gostado. Esses são os livros que eu tenho do Chesterton.
não é uma lista propriamente dita aqui que eu fiz, mas são indícios, são indicações para que você tenha uma leitura mais fluida, que você leia Chesterton sem se decepcionar, sem desistir de compreender esse grande homem que foi nosso querido Chesterton. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado. Salve Maria, até mais. Tchau, tchau.